Tempo do Advento, início do ano litúrgico. Com a vinda de Cristo, Deus tornou-se visível para os homens, nos disse Santo Irineu de Lyon, exímio teólogo do século II. A vinda de Jesus é o evento mais importante de toda a história da humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse início de ano litúrgico, é interessante observar como o início e o fim são tão semelhantes no conteúdo da palavra que é anunciada. Vamos recordar do final do Evangelho de São Mateus as passagens apresentadas nos últimos domingos. As virgens tolas, na parábola das 10 virgens, as 5 virgens tolas, elas não puderam entrar, foi-lhes fechada a porta. Na parábola dos talentos, o Senhor manda jogar na escuridão aquele servo que enterrou os seus talentos, onde haveria choro e ranger de dentes. O final indica que, de fato, o tempo está entrando no 8º dia, em que uma nova dimensão se passa em tempo sagrado e a história se transforma na história de Deus, na história da salvação para o homem. Tudo aquilo que é cenário do mundo passará nessa transformação para um novo tempo. Esse é o ano do evangelista Marcos, que começa com vigiai, vigiai, vigiai. 3 vezes é um convite, é feito explicitamente, portanto é um mandamento. Nos pórticos das igrejas medievais, havia costume de colocar um juízo final, para lembrar que é necessário vigiar e velar. Por quê? Porque não se sabe quando o Senhor virá e pode nos encontrar dormindo. E se trata de vigiar enquanto realizamos a tarefa que nos foi confiada para poder reconhecer o Senhor quando Ele vier. A vigilância e a vigília devem orientar-se nessa dinâmica entre a tarefa que realizamos, o Senhor que a deu e que ao final virá. Estamos no tempo do Advento, o início do novo ano da Igreja, do novo ano litúrgico. A palavra Advento quer dizer chegada. Chegada de quem? O Advento celebra a chegada de Cristo. É uma só chegada em 3 estágios. Pois bem, ele chegou no Natal, se fez homem igual a todos e viveu tudo o que nós vivemos, exceto o pecado. Ele tinha sido prometido por Deus a Israel, tinha sido anunciado pelos profetas, tinha sido suspirado pelos patriarcas, por nossos pais. Ele chegou, fez-se um de nós, mas, vamos prestar atenção, morreu por nós, ressuscitou por nós, nos deu seu Espírito Santo em Pentecostes, e esse Pentecostes continua nos sacramentos da Igreja. Então, aquele que chegou, que veio e continua vindo, ele vem vindo sempre na sua palavra. Na Eucaristia, ele continua nos salvando, nos dando o reino de Deus. Mas essa obra que Jesus começou vindo da Virgem Maria, essa obra que ele levou à perfeição nesse mundo pela sua cruz e ressurreição, essa obra de salvação que ele nos dá nos sacramentos pelo dom do Espírito Santo, um dia vai explodir em glória, chegará à sua plenitude. Será na vinda final, quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. O encontro de cada pessoa com Cristo começa na hora da morte, mas depois, no juízo final, no dia final, será com todos, cada um na hora da morte e todos juntos no juízo final. Na liturgia dos 4 domingos do Advento, celebramos a sede, a saudade, o desejo, a necessidade do Messias. O Senhor vem e por isso o Advento nos prepara para celebrar o início dessa vinda que foi no Natal. O Advento, mais uma vez lembrando, é tempo de vigiar, 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 porque o Senhor vem. As leituras do Advento, sobretudo do profeta Isaías, vão falando da saudade, do desejo que Israel tinha, que o Senhor tem, que a humanidade tem de uma salvação. E vai escutar o Senhor dizendo o tempo todo: dias virão em que eu derramarei o meu espírito, dias virão em que os céus vão gotejar leite
e as montanhas vão chover mel. Dias virão em que não haverá mais dano em todo o meu santo monte. Isso começou com a primeira vinda de Cristo. Isso continua quando a gente se abre para Cristo. Isto será pleno no juízo final. Então tudo será paz. O leão e o cordeiro comerão juntos no mesmo coxo. No mesmo pasto, o boi e o urso pastarão com suas crias. A criança colocará a mão na toca da cobra, e nenhum mal, nenhum dano será feito em toda a criação de Deus, em todo o meu santo monte. Então é Natal. É o começo nesse mundo. Esse começo vai crescendo e a plenitude será no fim. É isso que o Advento celebra. As 2 primeiras semanas do Advento falam da vinda no final dos tempos. A partir da 3ª semana, a Igreja, a Mãe Igreja, a Virgem Igreja com a Mãe, Virgem Maria, nos prepararão para celebrar a Noite Santa do Natal, sabendo que essa noite bendita é o início de tudo, o início da vinda do Senhor, que será plena na glória. O sim da Virgem Maria deu início à nova vida. O significado espiritual da virgindade é também de acolher a vida, os acontecimentos segundo a visão de Deus, acolher o seu modo de pensar. A Maria foi dito que seu filho será grande e chamado Filho do Altíssimo, e depois nasceu uma criança em situação precária, completamente isolada, fora de qualquer categoria de grandeza segundo este mundo. Até os 30 anos, Jesus viveu uma vida escondida, inserida no cotidiano, derrota clara segundo a visão deste mundo. Viver bem o Advento, sobretudo a palavra de Deus, sobretudo o profeta Isaías, arrumando a casa do seu coração, fazendo uma boa confissão, enfeitando a vida com boas obras. Deixar os vícios, limpar a casa do pecado para celebrar bem o Natal, na certeza de que o Senhor vem. Ele vem sempre, nunca nos deixa sozinho. Isto é o Advento. Queria voltar então ao último slide que foi apresentado hoje, mostrando exatamente uma forma de representar Jesus no berço e a Virgem Maria ao seu lado aí. Eu queria então completar um pouco de tudo que foi tão bem colocado até aqui, mostrando 2 aspectos. O primeiro aspecto, a gente vai ver no próprio Jesus como foi representado pela arte e como está colocada na arte aqui. Se a gente olhar bem, os braços abertos de Jesus em cima de um presépio que tem a silhueta de uma cruz, está mostrando exatamente, o destino de nosso Senhor, o seu amor que vai ser provado na cruz com uma intensidade absoluta. Então é uma visão de igreja que já olha o menino Jesus no presépio de forma pascal, ou seja, já vê toda a dimensão do mistério pascal já representado ali no menino Jesus. Então isso é realmente muito interessante, uma visão teologicamente ampla, espiritualmente perfeita, para não cairmos só numa piedade popular do menino bonito que ele era e ficar por aí. Mas é o menino que já dá sinais do seu futuro e do desfecho de todo o mistério que ele veio constituir nesse mundo com a sua passagem e que nós chamamos de mistério pascal. E o segundo detalhe é a presença da Virgem aí. As 2 últimas semanas do Advento são dedicadas à Virgem Maria, ao culto à Virgem Maria, e é baseado nisso que se diz, que a Virgem Maria ela é a rainha do Advento. Por quê? Porque ela está dentro do mistério pascal do seu filho, de uma participação plena.
E o sentido da virgindade de Maria precisa ser mais aprofundado na nossa vivência cristã, nosso modo de ser cristãos. É claro que a virgindade de Maria é muito maior do que apenas uma coisa material. É de uma espiritualidade que abarca toda a dimensão da nossa vida cristã. A virgindade significa a total disposição para Deus. E é aí que a gente deve imitar a Virgem Maria na sua virgindade, que é um dogma consagrado pela própria Igreja. Nós, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, devemos seguir esse aspecto que transparece na pessoa de Maria, nesse dogma da virgindade. Uma dedicação absoluta a Deus e também ao próximo. Um coração voltado para Deus, um coração voltado para o próximo. Eu retomo a oração do dia deste final de semana, do 33º domingo do tempo comum, esse que nós estamos vivendo nessa semana, que diz assim: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Eu acho isso de um alcance realmente muito grande, né? Fazei com que nós vivamos, né, com o coração experimentando a alegria plena de vos servir integralmente, o serviço integral a Deus. Então a virgindade de Maria nos leva a essa imitação, né, que o cristianismo conseguiu realmente expressar nessas orações tão bonitas que a Igreja celebra desde os primeiros séculos. Então eu queria insistir também que esse tempo do Advento fosse um tempo de profunda espiritualidade cristã, profunda espiritualidade mariana, e que os nossos corações se renovassem no seu olhar para Deus e para o próximo, na sua abertura, porque os corações podem estar muito fechados no mundo em que nós vivemos, mas o diferencial dos cristãos é exatamente esse olhar para o presépio com essa visão do menino que se deu por amor até a cruz e com o olhar da mãe, cujo coração está diretamente voltado para Deus e para o próximo. Um coração que está a serviço e não está se deixando levar pelos enganos, pelas volúpias e pelas mentiras desse mundo. É esse o sentido que eu vejo de como nós podemos viver profundamente esse tempo precioso do Advento, que não é apenas uma preparação para o Natal, mas é uma preparação para nossos corações poderem viver plenamente o Natal do Senhor. Então desejo um bom Natal a todos vocês, nesse sentido que nós tentamos apontar aqui nesse trabalho que nós fizemos em preparação, né, para viver bem o tempo do Advento que estamos prestes a iniciar. Muito obrigado.